Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos, sejam todos bem-vindos à nossa igreja. E foi com esta música que nos dizia que o segredo é confiar e que quando você estiver de joelhos, o inimigo não tem como resistir, ele fugirá de você, ele fugirá de nós. A Bíblia nos assegura. Clarice, muito obrigado por essa melodia especial que colocou para nós. E sem mais perca de tempo, vamos ouvir uma música também especial. Dessa vez vai ser apresentada pelo amigo Cunha Silva. Muito obrigado por outra oportunidade. Não é? Desta vez vamos cantar um outro hino do Inário, que é o hino 420, ou Que Amigo em Cristo Temos. Ok. Só um detalhe, diz que pegou a paixão pela música ou pela guitarra nesse período de quarentena? Sim, eu Ou já tocava alguma? por acaso já tinha sempre uma curiosidade pelo violão, não é? E sempre que tocasse no instrumento, eu, pronto, 1 ou 2 semanas deixava logo ficar para trás, mas foi durante essa pandemia que eu, pronto, senti aquele chamado para começar a aprender o violão outra vez, e dali já Uhum. não deixei e comecei a aprender hinos do Inário, essa coisa toda, e estamos até aqui. Sabe o que está-me a dizer, em poucas palavras, é que por mais dura que venha a ser a fase que estamos a passar, Deus lhe usou, o Espírito Santo abriu-lhe a mente para poder perceber que tinha um dom, ou tem um dom, que estava escondido e agora está a desenvolver e precisa tomar isso como uma bênção e levar isso para fora, não é? Acredito que sim, pastor, acredito que sim. E uma das coisas que eu tenho feito é mesmo usando este dom para que possa ser uma bênção para alguém. Eu Um, também quero aprender a tocar violão. Tem uma tática, tem que ter aqui quarentena na minha casa só também, durante algum tempo eu vou aprender, ou como é que é? aquilo exige mesmo persistência, porque Ok. uma das coisas que eu aprendi é que no princípio dessa caminhada de aprender o violão é que aquilo causa um desconforto assim nos dedos, não é? Porque até os dedos prontos começarem a ficar calejados, não é? Então é naquela altura que muita gente deixa para trás, mas eu continuo a persistir e pela graça de Amém. Deus um, Amém. passamos por aquela fase e agora estamos aqui. Tempo gasto no desenvolvimento de um dom não é tempo perdido, mas é tempo investido. Amém. Que Deus lhe abençoe. Apresente-nos mais uma música, por favor. Tá. E no 420, é o que amigo temos, é o que amigo em Cristo temos, não é? E vai assim. Oh, que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão, quer que tudo nós levamos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo, tão grandioso em compaixão, aos humildes e contritos, Cristo atende em oração. Quando em dor desfalecemos,
Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. E se aqui nos menosprezam, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém, 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 amigo Silva. Muito obrigado pela música apresentada e que Deus continue abençoando assim, abençoando a sua família e que muitas outras almas venham ser tocadas pela música que irá apresentar. Então vamos, sem mais perca de tempo, fazer uma oração curta e apresentar o nosso orador nos braços de Deus. Querido Pai que habita nos altos céus, Senhor, obrigado porque o Senhor é bom para conosco. Obrigado, Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. É neste momento, Senhor, que nós esperamos que ao tocares os lábios do nosso mano Cláudio com a sua brasa, não só lhe venha lembrar de que ele é um mero instrumento nas tuas mãos, mas que no processo de reconhecimento que ele é pecador, Senhor, que tenhamos o mesmo sentimento também de sermos pecadores. E o lábio a tocar, as brasas a tocarem em seus lábios, Senhor, toca também em nós e dê-nos a percepção de que o Senhor está do nosso lado, pronto a nos dar uma segunda chance. Perdoa-nos e a essa altura, Senhor, rapidamente ajuda o nosso irmão na técnica de alguma forma para que ele não venha a perder nenhum minuto só da mensagem para hoje. Senhor, nós gostamos muito, foi bom o sermão que tivemos ontem. Senhor, nós esperamos te ouvir outra vez hoje. Mexa com nossos corações, revolucione nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então sejam bem-vindos mais uma vez, já fomos saudados, já tivemos música, tivemos igualmente um momento de oração, agradecimento, e agora chegou o tempo de termos também uma pequena palavra de meditação que encontramos no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 3. Eu tomo a leitura, Juízes, capítulo 6, versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. Ou seja, Israel estava sitiada e durante 7 anos não conseguiam ter paz porque os inimigos estavam ali à volta. O tema do sermão para hoje, irmãos, é quem eram os inimigos de Israel. Quem eram os inimigos de Israel? É uma pergunta, é uma frase. Os irmãos coloquem como quiserem. E nós aqui, em poucos minutos, vamos procurar ver primeiro, identificar quem são esses inimigos, irmãos. Porque muitas vezes a ideia que nos vem é que o inimigo é alguém muito distante. Alguém que a gente não conhece, alguém que a gente se calhar nunca viu, nunca trocamos impressões, e essa é a pessoa que nos vai fazer mal, mas a verdade, hoje aqui vamos sair com uma ideia completamente diferente, e se calhar vamos amadurecer a ideia de que precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar, irmãos. E aqui diz que Israel havia se desviado dos caminhos do Deus eterno e tinha descambado para a idolatria, que, em minha opinião, irmãos, é o pior de todos os pecados. Hoje, ao idolatrarmos uma entidade, estamos declarando o desprezo pelo Deus verdadeiro. Manos, a idolatria é um grave pecado. E hoje a idolatria apresenta-se de forma muito moderna. Muito mesmo. E, indo mais à frente, então, Deus
permite que os inimigos se levantem para oprimir o povo, pois a brecha, lá está, a brecha já estava aberta para a ação legal do inimigo de nossas almas. Há coisas na vida, irmãos, que ao permitirmos que o inimigo penetre, abrimos uma lacuna, um espaço em branco para ele poder ter legitimidade para agir contra a nossa vida. Assim, naquela mesma época, levantaram-se os medianitas e os amalequitas, mas os outros homens, outros povos que vieram do Oriente. E aqui o texto diz que todos eles juntos, irmãos, pareciam insetos, eram muitos, eram numerosos. E por 7 anos, eles subiam e tomavam todo o alimento e arrebatavam todo o rebanho do campo. E para sobreviver, os israelitas escondiam alimentos em cavernas feitas nas montanhas calcárias. Mas já imaginaram? Na nossa própria casa, estamos a ser humilhados. Na nossa própria casa, o inimigo vem e faz o que quer da nossa vida. É o que o texto, nesta noite, vem nos dizer. Como é que nós permitimos isso, irmãos? Por causa da nossa desobediência. E aqui diz que, e é importante nós sabermos, quem eram então os medianitas, irmãos? Quem eram os amalequitas? Os medianitas eram parentes dos israelitas, porque eram descendentes de quem? Midian. Um filho de Abraão e Quetura, em seu segundo casamento. Era um povo peregrino que vivia ao leste do rio Jordão, ali junto ao Mar Morto. Um povo irmão, um povo que conhecia a história do povo de Israel. E os amalequitas, quem eram? E os amalequitas, irmãos, eram piores, eram muito mais ferozes, muito mais destruidores do que os medianitas. Diz que os amalequitas eram uma tribo também peregrina, estavam ali no Monte Negueb, na península do Sinai, e eram descendentes de Amaleque. Quem era Amaleque? Neto de Esaú. Os medianitas e os amalequitas formaram uma coligação, uma aliança para ferirem a Israel. Agora vamos avançar para uma outra história, uma outra fase do nosso sermão, irmãos. E aqui eu gostaria de ter a vossa atenção, porque esta parte é extremamente importante para nós conhecermos, para nós entendermos quem são, afinal, os inimigos de Israel. Quem são, afinal, os nossos inimigos? Aqui diz, cuidado, um inimigo covarde nos espreita. Temos um inimigo, irmãos, que nos espreita. E se abrirmos brechas, então estamos a dar legitimidade para que o inimigo faça o que quiser da nossa vida. Prezada e querida igreja, aqui vou me ater um pouco mais sobre a história dos amalequitas, que eram descendentes de Esaú, filho de Isaac, que vendera os seus direitos de primogenitura ao seu irmão Jacó, mas que depois, sentindo-se lesado, jurou matá-lo. E Esaú acabou superando o ódio, acabou superando esse episódio, mas os seus descendentes agora estavam a atacar Israel. E por que eles fizeram isso? Porque viram a fraqueza daquele povo recém-saído do Egito e resolveram tirar proveito disso. E como é que eles começaram? Pela retaguarda, e matando todos os desfalecidos de um grupo inteiro, abatido e cansado. Manos, eu não sei qual é a vossa condição nessa noite,
se nessa caminhada de 5, 10, 15, 20 anos, se nós estamos firmes, se estamos com forças para continuar a marcha, continuar o combate que, no verdadeiro sentido da palavra, ainda nem começou. O povo, diz aqui o texto, que se encontrava abatido e cansado. O inimigo vem por trás, como ele sempre faz, e começa a derrubar Israel. E os irmãos podem ver isso depois, em Deuteronômio 25, versos 18. Isso foi covardia, irmãos. Foi covardia da parte dos amalequitas. O Senhor tratou de derrotá-los porque tinha planos para o seu povo, mas insistiu que Israel nunca se esquecesse dos amalequitas. Os amalequitas, irmãos, propriamente ditos, desapareceram muito cedo na história. Mas a ideia de que o inimigo covarde nos espreita é para ser lembrada para sempre. Porque quem estava por trás dos amalequitas não eram só eles, irmãos. Existia alguém mais poderoso por trás deles. E é isso que eu gostaria que os irmãos percebessem. E não estamos a falar aqui, irmãos, de um vizinho invejoso ou de um patrão cruel, desonesto. Não. De um amigo ou uma amiga fofoqueira. Não. Há um inimigo que quer descontar em nós a derrota que lhe causou o nosso Senhor Jesus Cristo. Há um inimigo, irmãos, por trás de cada ato, por trás de cada gesto, por trás de cada perda que nós temos. E esse inimigo, o seu nome é Satanás. Satanás é o nome dessa amalequita. E enquanto caminharmos neste deserto, rumo a Canaã Celestial, a palavra de Deus nos avisa. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 9 a 11. Eu tomo a leitura, irmãos. O primeiro livro de Pedro, capítulo 5, os versículos 9 a 11. Eu tomo a leitura. Não sei se já todos encontraram. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 9 a 11. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Eu penso que o texto não é esse. 1 de Pedro, deixa-me ver aqui. Irmão, já localizo aqui o texto. Só um instante. O texto aqui no papel está certo. Ok. 1 de Pedro 5, 8. Eu estava a ver que alguma coisa não está bem. 5. Mas o 5:8 aplica-se muito bem a este. Não é? 1 de Pedro 5, é isso mesmo. 1 de Pedro 5, 8, 9, eu tomo a leitura. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Verso 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Verso 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou, a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Verso 11. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Irmãos, é poderoso esse texto. Esse texto da palavra de Deus nos mostra que temos um inimigo que nos quer derrotar, um inimigo à nossa volta que quer nos matar, e nós precisamos de estar atentos. E hoje, irmãos, antes de terminarmos, eu gostaria de contar uma história que sempre impactou a minha vida.
vamos falar sobre a transformação de Gedeão e sobre a decisão de sermos transformados por Deus. Certamente Gedeão precisou escrever, ou seja, precisou escolher se tornar aquilo que Deus dizia sobre ele e não permanecer vivendo debaixo do medo e das sentenças, irmãos. Nós precisamos de sair dessa capa de um cristão medroso, um cristão fracassado, um cristão sem poder, irmãos. Precisamos abandonar isso e vivermos uma vida que Cristo já disse que somos mais do que vencedores, irmãos. Precisamos deixar essa capa do medo, a capa do temor, a capa do receio, a capa de sermos derrotados em nome de Jesus, irmãos. Gedeão precisou escolher. E, meus irmãos, eu acredito no poder das palavras. Nós podemos vislumbrar o poder das palavras, sejam elas para a vida ou para a morte. Aliás, em Provérbios, encontramos um versículo que nos mostra isso. E eu vou usar uma versão da Bíblia, a Mensagem, que nos dá uma clara ideia de Provérbios 18, versículos 21. Vamos ler, irmãos. Provérbios, livro de Provérbios, depois de Salmos. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Aqui diz, eu vou ler nesta versão, depois leio na outra. A morte e a vida estão no poder da língua, e a língua é a palavra, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Mas há uma outra versão na Bíblia, a Mensagem, que diz o seguinte: as palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Meus irmãos, as palavras, eu sou um fracassado, isso não vai dar certo, eu assim mesmo já não vou casar, eu assim, não sei se um dia vamos escolher para um cargo na igreja. Manos, mas nós somos de Cristo ou somos de quem? Estamos a adorar a quem, irmãos? Temos medo, mesmo tendo Deus como nosso escudo. Antes de mais nada, Gedeão tinha uma visão errada de si mesmo, irmãos. E isso é muito comum acontecer entre nós. Temos uma visão errada de nós mesmos. Entre nós isso é normal. Parece que é uma praga que se espalhou entre os cristãos. Chegou uma altura na minha vida como cristão que eu olhava para a igreja e só via pobres. Por quê? Só evangelizávamos os pobres. Não é essa igreja que Deus quer. O cristianismo é para todos. O evangelho é para todos. Você e eu, meus irmãos, temos que ter nossa ótica curada. Ou seja, a nossa visão precisa de ser curada para a realidade espiritual que Deus nos quer oferecer. O nosso personagem nessa história de transformação precisou passar por uma cura para então conseguir viver plenamente o propósito que Deus o chamou. Precisamos, irmãos, de uma cura espiritual. Precisamos, irmãos, que Deus nos coloque colírio para podermos ver as bênçãos à nossa frente a serem desperdiçadas, irmãos. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Não conseguimos ver isso. A visão de Gedeão teve que ser curada, irmãos. E eu digo muitas vezes, a cura espiritual, meus irmãos, a cura espiritual nos traz vida física saudável. Eu vou repetir, irmãos, a cura espiritual nos traz vida física saudável. Gedeão espiritualmente estava doente e o médico dos médicos teve que vir para tocar na sua visão, para ele começar a ver o homem valente que se tornaria nas mãos de Deus. E é isso que Deus quer fazer consigo. É isso que Deus quer fazer comigo, irmãos. Mas a nossa visão
precisa de ser curada. O nosso personagem, como eu já disse, nessa história de transformação, precisou passar por essa cura para então conseguir ver plenamente o propósito que Deus o chamou. Além disso, irmãos, nós precisamos entender que iremos nos encontrar com essa mesma escolha que Gideão precisou fazer. Isso é sério, irmãos. Quer você queira, quer você não aceite, em algum momento da vida, em algum momento da caminhada cristã, a mesma escolha, que decisão ou que Gideão teve que fazer, nós precisaremos de tomar uma decisão. Eu não sei qual é a sua condição, não sei o que o irmão pensa, mas acredite que vai chegar esse momento. Ou você aceita, ou você rejeita. Porque, irmãos, o texto de Juízes dizia que o Senhor estava com Gideão. O Senhor está contigo, irmãos. Porque enquanto não existir cura em nossa visão, a nossa visão de nós mesmos, irmãos, essa será sempre a nossa resposta. Não estou preparado. Senhor, escolhe outra pessoa. Eu não consigo, Senhor. Agora eu digo, culparemos a vida e as circunstâncias? Meus irmãos, culparemos a vida e as circunstâncias? Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho muitas frases na cabeça, irmãos. Vão me desculpar, mas eu preciso de partilhar convosco. Eu costumo dizer que quem não tem um sonho na vida, quem não tem um sonho com Deus, torna-se escravo das circunstâncias. Você quer ter um sonho na vida? Você quer ter um sonho com Deus? Saiba que os sonhos, para mim, são figuras prefixadas que podem tornar a realidade feliz. Pensem nisso, irmãos. Porque tudo nasce de um sonho. Quando esse se acaba, quando o sonho desaparece, nada se realiza. Nada, irmãos, nada se realiza. A minha pergunta é, continuaremos a culpar a vida e as circunstâncias? Eu nasci numa família pobre. Eu não sei, mas acho que até aí já não consigo chegar. Sabe quantas pessoas pobres, o pai não sabia ler, a mãe não sabia ler, se tornaram engenheiros, viviam dificuldades, passavam fome, podiam se tornar bandidos, delinquentes. Uns são ministros, outros são grandes engenheiros, outros são professores. Então, não culpe a vida. Aproveite cada momento, irmãos. Aliás, nós somos cristãos. Vamos estar sempre a culpar a vida e as circunstâncias. Meus queridos irmãos, eu tenho uma outra pergunta para vos fazer. Vamos escolher sermos poderosos guerreiros, homens valentes, ou continuaremos dando desculpas? São 21 dias de poder, irmãos. Esse é o poder do Espírito Santo sobre nós. Não é o poder de mandar nas pessoas, não. É o poder de Deus na minha vida. Nós queremos ser poderosos guerreiros do Senhor, poderosos guerreiros de Deus, homens valentes, ou continuaremos dando desculpas? E as desculpas são muitas, irmãos. Eu vejo, às vezes, na minha caminhada cristã, às vezes nós vamos, como líder, irmão, vai fazer uma oração. Ei, tinha que me avisar já uma semana. Fazer oração assim de repente. Então, irmãos, oração é preciso uma semana. Se for então para ir no combate, como estamos a nos preparar agora, para entrar em combate, o que é que nós diremos, irmãos? O que é que nós diremos? Decida hoje, irmãos, ser quem Deus diz que você é.
Para Deus, tu és um poderoso guerreiro, és uma poderosa guerreira, um homem valente, uma mulher valente. Por isso, decida hoje quem Deus diz que você é, porque Ele te criou e com certeza sabe o que depositou dentro de ti. Esse é o Deus que nós adoramos, irmãos. E aqui o texto ainda nos diz que Gedeão, irmãos, depois de decidir, depois de entender o propósito de Deus para a sua vida, ele começou então a ouvir a voz de Deus. E os inimigos estavam ali à volta. Os inimigos estavam à volta. Que diz que se nós continuarmos a ler a história de Gedeão, nós vamos ver que Gedeão escolheu escutar aquele que eu estava chamando de poderoso guerreiro. A minha pergunta nesta noite é: que voz é que você está a ouvir a esta hora? É a voz do Espírito Santo? É a voz que diz que você é um guerreiro meu? É minha guerreira? A história nos conta, irmãos, que Gedeão, e vamos estudar isso amanhã, liderou 300 guerreiros para que ele pudesse liderar e vencer. Ele precisou aceitar e entender que Deus não tinha errado ao escolher este homem. Não está a entender? Deus não erra, irmãos. Nós, como humanos, é que erramos. Deus não tinha errado quando te escolheu, quando escolheu a mim. Deus, irmãos, usou na escolha de Gedeão palavras de afirmação na vida. Usou palavras de afirmação na vida de Gedeão, porque o Pai, esse Deus, ama fazer isso. Ele sempre nos afirma e nos conta o que pensa sobre nós e nossa jornada, irmãos. Deus sempre nos mostrará o que na verdade nós somos. Nós somos vencedores, irmãos. Nós somos guerreiros. Não vamos entregar de bandeja a nossa vida, a nossa salvação para o inimigo derrotado, irmãos. Não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Porque os amalequitas, os medianitas, são inimigos derrotados. E nós temos esse poder na palavra de Deus, meus irmãos. Inegavelmente, o Pai, Deus, criou filhos fortes, corajosos, íntegros. Ele nos criou para vivermos a verdade do seu reino, do seu amor. Então vamos levantar essa bandeira, irmãos. Vamos viver de acordo ao chamado desse Deus maravilhoso. E eu gostaria de terminar, irmãos, da mesma maneira que termino todas as noites. Que diz, sabe, os irmãos sabem o que eu aprendi hoje aqui, nesse estudo. Eu não sei o que o irmão aprendeu, o que a irmã aprendeu, mas eu vou dizer aquilo que eu aprendi hoje aqui, ao estudar quem são os inimigos de Israel. É que muitas vezes, ou na maioria das vezes, os nossos inimigos estão perto de nós, são os da nossa casa, tal como os medianitas e os amalequitas, irmãos. Povos irmãos, pessoas que nos conhecem, é que nos causam mal. Precisamos vigiar, precisamos pedir forças ao nosso Deus para que nos possa proteger e conduzir rumo à Canaã celestial. E aqui diz que Gedeão deixou Deus escolher os 300. Sabem porquê? Pois Gedeão sabia que Deus não falha. Mais do que isso, irmãos. Ele sabia que um soldado escolhido errado é um inimigo infiltrado. Meus irmãos, eu terminaria com mais uma frase dizendo o seguinte: nós não somos pecadores porque matamos,
nós matamos porque somos pecadores. Eu vou repetir, irmãos. Nós não somos mentirosos porque mentimos. Nós mentimos porque somos pecadores. Que Deus, que é bom, nos ajude a compreender melhor a leitura e o estudo da sua palavra, que para mim é uma oração e seja a vontade do nosso Deus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado mesmo, Mano Cláudio, por ter sido usado como instrumento nas mãos de Deus. E sem mais comentar, para não perdermos o foco da mensagem, eu gostaria de pedir ao irmão Geraldo, meio-dia, nosso orador também, que venha fazer a oração final, por favor. Oremos ao Senhor. Santo Deus de Abraão, Santo Deus de Isaac, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai querido, pelo dom de vida que Pai nos concede. Muito obrigado, Senhor, pelo derramamento do Teu Espírito Santo que está acontecendo, está sendo uma realidade. Muito obrigado por nos fazer parte, Pai querido, desta unção espiritual, Senhor. Antes parecia profecia, antes parecia no futuro, mas hoje estamos no presente a receber este Espírito Santo, Senhor. E todos aqui nesta sala, que desde o primeiro dia têm acompanhado pela Tua graça, têm um testemunho a dar sobre estes 21 dias do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. Ó Senhor, um dia não será suficiente só para este punhado de gente desta congregação que estamos aqui, virtual, mas real, Senhor, para testemunhar dos seus grandes feitos nesta temporada de 21 dias, Senhor. De uma forma especial te agradecemos e usa-nos poderosamente como instrumentos em tuas mãos para a honra e glória do teu santo nome, alcançando almas, alcançando aqueles ao nosso redor para Cristo, Senhor. Que comecemos a alcançar os nossos esposos, as nossas esposas, nossos filhos, nossos vizinhos, todos aqueles dentro de nossa casa para ti, Senhor. E assim como estamos aqui reunidos virtualmente, possamos estar reunidos lá nos céus, Senhor. Por favor, prepare os nossos corações, pois as nossas mansões estão à nossa espera, já estão preparadas por ti. O Senhor está preparando os nossos corações. Que nesta sala ninguém falte nos céus. Que estejamos todos presentes e lá estaremos lembrando os 21 dias, os 21 dias de poder, Senhor. Passaremos a partilhar, Pai querido, dos seus grandes feitos nesta temporada. Obrigado, Senhor. Seja com o teu servo Cláudio Durão, seja com o teu servo Ndung, seja com todos os teus servos que aqui estão nesta sala. Que todos os pedidos que têm sido colocados, tanto na sala principal, como nas salas divididos em subgrupos, Senhor, sejam todos atendidos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado mesmo, Mano Geraldo, pela oração. Muito obrigado, Mano Cláudio, pela rica mensagem que chegou até nós. Hoje tivemos um ligeiro conflito por causa do nosso som. O sinal não chegou muito bem e eu creio que venha a ser em função ao clima em algumas áreas, mas temos a bênção porque está a ser recorded, está a ser gravado de forma correta. E vai passar, a mensagem vai voltar a passar no Facebook, vai passar no nosso link no YouTube. Então, no nosso canal do YouTube, por favor, aqueles que não conseguiram ouvir corretamente, olha, é uma oportunidade que Deus vai dar para si, para convidar outra pessoa para assistir junto de ti a essa poderosa mensagem. A nossa programação está dividida. A essa altura vamos ter o dia 22 e o dia 23 para testemunhos, ok? E nestes testemunhos vamos ter algo muito especial, que eu vou deixar como surpresa, e depois vamos ter a outra parte que vai ser da semana de oração e sacrifício. Mano Geraldo, muito obrigado mais uma vez. Mano Cláudio, tem uma palavra antes de terminarmos? Agradecer é uma palavra de gratidão por aquilo que Deus tem feito aqui no nosso grupo e, no fundo, é nos prepararmos para que
esses 21 dias não sejam apenas só bons a ouvirmos, mas que a palavra de Deus tenha poder e condições para transformar a minha vida. Então, este é o poder que nós estamos a reclamar, para Amém. que verdadeiramente sejamos transformados com o poder da palavra. Amém, amém, amém. Ei, e é uma máxima que o mano Cláudio tem terminado, vem dizendo que o soldado mal escolhido. É um soldado infiltrado. O que é, mano Cláudio? Ajuda-me, por favor. É um soldado infiltrado. Eu não sei qual dos soldados você é, mas eu sei que faço parte dos 300. Amém, E amém. nosso Gideão, nosso Jesus, sabe, vai ser bom se tivermos 300 guerreiros. Amém. Eu imagino, vai ser uma bênção. Então, vemo-nos amanhã. Que Deus abençoe a todos. Venha dar uma noite feliz aos meus queridos irmãos e irmãs. Feliz noite, então.